Só um recadinho antes de começar o vídeo. Vai acontecer nos dias 7 e 6 de fevereiro o primeiro congresso online sobre conservadorismo. Haverá 15 palestrantes altamente gabaritados como Bernardo Kister, Ana Campagnolo, professor Felipe Neri e muitos outros. O link tá aqui na descrição para você conferir a programação completa. E quem se inscrever agora vai concorrer a 3 meses de assinatura no site Padre Paulo Ricardo e terça livre cursos, além de participar do sorteio de kits do Minha Biblioteca Católica. Cara, não dá pra perder. Então corre que o primeiro lote acaba amanhã. O link tá aqui na descrição. E aí, jovem, tá começando mais um Santa Carona Pocket. Eu quero conversar com você que tá nessa luta desenfreada em busca da santidade. E sempre que você acha que está no caminho certo, você descobre que na verdade você tá fazendo tudo errado. Talvez esse vídeo seja mais uma vez onde você vai descobrir que você só tá fazendo merda. E tem uma virtude importantíssima que a gente quase não pensa nela. Quando pensa pelas metades. E por causa disso tem muita gente se estapeando nas redes sociais. Só que tão importante quanto essa virtude é também você se inscrever nesse canal. Até você, hater, que eu sei que tá me assistindo sempre, afinal de contas você adora o Santa Carona. Clica aqui nesse botão vermelho, porque a gente precisa crescer e crescer e crescer. Afinal de contas, eu não quero enterrar o meu talento e eu preciso de vocês para que isso aconteça. Então puxa a vinheta. No século XVI existiu um filósofo chamado Michel de Montaigne, não sei falar francês, também não faço questão, e ele dizia uma frase que dizia o seguinte: o arqueiro que ultrapassa o alvo falha tanto como aquele que não o alcança. E assim ele escreveu a frase que pra mim define melhor a virtude da temperança, que muita gente se esqueceu. A busca da santidade é praticamente um tiro ao alvo, entendeu? Onde a bala é a sua alma, o alvo é o céu e a mira é a doutrina da igreja. E no meio disso tudo, a virtude da temperança é a sua habilidade de mirar certinho e acertar como um mestre. O problema é que toda vez que a gente fala de temperança, a gente sempre olha pro lado do sexo, pro lado da comida, e a gente isso é uma visão assim, digamos passar pela metade. Você pode pensar a temperança em muitos outros aspectos da sua vida, incluindo a sua participação na igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1809, fala que a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. E quando eu tava meditando esse trecho do catecismo, eu fiquei pensando, nossa, a nossa vida na fé ela é resumida basicamente em 3 aspectos que são muito importantes: a doutrina, a oração e a missão. A doutrina foi o meio que Deus criou para que nós pudéssemos aprender a verdade. Ela protege a gente de heresias e garante que as pessoas não façam aí o que elas bem entenderem com as coisas sagradas. A oração foi o meio que Deus criou para que a gente se relacionasse com essa verdade, que é o próprio Jesus. E ela nos protege de viver uma vida vazia e uma vida sem sentido. Já a missão, ela é o meio que Deus criou para que todas as pessoas tivessem acesso a essa verdade. E ela nos protege de viver uma fé egoísta. E ela nos obriga a ir de encontro ao próximo. Resumindo, a doutrina é por onde eu aprendo a verdade. A oração é onde eu relaciono com a verdade. E a missão é onde eu transmito a verdade. É um fluxo da verdade por você. Essas 3 características são inseparáveis, meu querido, e elas são fundamentais para que você tenha uma vida na fé saudável. Porém, é bem aí que a gente peca. Porque infelizmente todos nós, a não ser que tenha um santo me assistindo agora, pecamos nesse problema. E a gente acaba não equilibrando muito bem essas 3 características e dando prioridade para umas em detrimento das outras. Você quer ver? Quando um católico dá atenção demais para a missão em detrimento dos outros, ele começa a achar que tudo é negociável desde que eu consiga levar Deus para o outro. Então ele acaba se desleixando da doutrina e da vida de oração e corre o risco de se tornar um ativista da fé. Esse cara, ele está a serviço da missão de Deus e não do Deus da missão. Ele colocou a missão no lugar de Deus. Isso é perigosíssimo, porque essas pessoas acabam saindo da igreja e se tornando militantes em partidos políticos e movimentos por aí. Um movimento que cai muito nesse erro é a teologia da libertação. E a gente precisa ficar muito esperto, porque a teologia da libertação é uma heresia gravíssima e que pode custar a sua fé. Pode não, vai custar a sua fé. Ouviu, PJteiros? Da mesma forma, quando um católico dá atenção demais para a oração, ele começa a achar que tudo é negociável desde que as pessoas tenham uma experiência de Jesus. Já ouviu falar dessa frase? Olha que bonito. Então, em nome de uma experiência de Jesus, você pode negociar a liturgia, você pode negociar até mesmo a missão. Então você acaba vendo alguns abusos litúrgicos. E esses movimentos, eles acabam atraindo muita gente, só que eles não fidelizam essas pessoas, porque a evangelização deles é vazia. Na verdade, ela é preenchida de um sentimentalismo barato. Esse cara, ele tá a serviço dos carismas de Deus,
mas não do Deus dos carismas. Do mesmo jeito que o cara anterior colocou a missão no lugar de Deus, esse aqui coloca os carismas de Deus no lugar do próprio Deus. E isso é perigosíssimo, porque esse povo acaba saindo da igreja e se tornando protestante. Um movimento que a gente vê muito isso acontecer são os movimentos pentecostais, e muitos em grupos de oração carismáticos. Então fique esperto aí, você que está participando da renovação, porque se você não viver isso com temperança, isso pode custar a sua fé. Agora, quando um católico dá atenção demais para a doutrina, essa fé legalista dele acaba assassinando a missão, porque ele vai acabar restringindo a sua vida na fé a um pequeno grupo de pessoas que vivem na risca cada vírgula da liturgia. Eu costumo chamar isso aí de fariseu do século 21, porque é aquele cara que sabe todas as regrinhas de detalhezinhos, e ele coloca esse amor à doutrina em detrimento da missão dele e até mesmo da sua oração. Do mesmo jeito que no caso antigo aqui a missão é vazia porque é recheada de um sentimentalismo, aqui a oração desse cara é vazia. Então a missão dele é jogada de fora, a oração ela é vazia e ele acaba se tornando como aquele fariseu que lavava a mão, mas o coração dele está longe de Deus. Esse cara, ele está a serviço da doutrina de Deus e não do Deus da doutrina. Ele colocou a doutrina no lugar de Deus, e isso é perigosíssimo, porque toda vez que alguém faz isso, ele geralmente abandona a igreja e se torna um sede vacantista. E a gente percebe muito isso acontecer nos meios mais tradicionais da igreja, quando você vive o tradicionalismo de maneira errada e de maneira destemperada. Vale lembrar aqui que eu não tô falando que essas espiritualidades são erradas, eu tô falando dos exageros, e que de fato acontecem, e que se você não viver a temperança na sua fé pessoal, você vai acabar caindo. E é geralmente esse povo que sai se estapeando, né? É um monte de gente brigando na internet exatamente porque cada um defendendo os seus próprios exageros. E aonde que nós católicos devemos estar? Nós devemos estar no centro. Nós temos que estar exatamente no meio, aonde vive as três características. Deus quer um católico que respeite a liturgia, que respeite a doutrina, que reze piedosamente e que saiba falar de Deus para os outros. Enquanto a gente não alcança essa temperança, a gente está longe de alcançar a santidade. E a gente está cada vez mais próximo de uma discussão em qualquer comentário das redes sociais. E aí, nesse organograma que eu coloquei aqui do lado, aonde você se encaixa? Esse exercício é muito bom para você poder olhar para a sua fé e ver que caminho que você tem que se orientar. Para onde essa balança está pendendo mais? Escreve aqui nos comentários, eu quero ouvir de você. Se esse vídeo te ajudou, e eu espero que tenha ajudado, eu queria muito que você clicasse no joinha e compartilhasse para quem você ama, porque afinal de contas, a gente está aqui nessa labuta em direção ao céu e eu não quero ir para lá sozinho. Então não se esquece de clicar no joinha, compartilhar, e a gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Beijo no coração e tchau!